E aí nós estamos aqui em Marcos. Pergunto a vocês, Marcos foi discípulo de Jesus? Sim ou não? Não. Marcos não fez parte dos 12 discípulos. Mas e aí, Pedrão, como é que ele entra nessa questão do cânon? Marcos foi um cara espetacular. Bom garoto, família rica, mãe dele tinha uma situação financeira muito boa. Provavelmente a casa onde foi servida a última ceia, seria a casa da mãe de João Marcos. Aonde o povo estava reunido, que aconteceu o Pentecostes, provavelmente a casa da mãe de João Marcos. Mas por que, pastor Pedrão? O senhor estava lá nessa época? Não, porque a própria Bíblia explica. Pedro, quando está preso, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Pedro está preso, a igreja está orando, reunida. Aonde? Casa de João Marcos. Está orando lá. E aí as cadeias se rompem e Pedro vai até eles. Então, por isso, a gente vai pegando aqui os detalhes dos evangelhos, como teólogo, e eu preciso apresentar a vocês já a coisa um pouco mais mastigada, um pouco mais fácil. Então, João Marcos não foi um discípulo direto. Ele era primo de Barnabé, que era natural da cidade de Chipre. Barnabé foi daquelas pessoas que venderam as suas propriedades. Barnabé vendeu tudo que tinha, pegou a sua propriedade e entregou aos apóstolos de Jesus para ajudar os pobres e necessitados. João Marcos era primo de Barnabé. Quando Paulo fez a primeira viagem missionária, o companheiro de viagem dele foi Barnabé. Barnabé tinha tamanha autoridade com os discípulos, porque Paulo foi um perseguidor contumaz da igreja, um perseguidor implacável. Quando Paulo se converte, Barnabé tem um encontro com ele. Os discípulos não queriam papo com Paulo. Sabe quem bancou o apóstolo Paulo? Barnabé. Barnabé falou, está comigo. Ele é ponta firme, mudou. A vida dele mudou, pode acreditar. E aí ele pega e apresenta Paulo aos discípulos e Paulo começa a viagem missionária. A primeira viagem missionária dele foi com Barnabé e João Marcos. Na primeira viagem missionária de Paulo. Na segunda viagem missionária, Paulo chegou e falou assim, nós vamos para o Complexo da Maré, Complexo do Alemão, vamos subir a Rocinha, Vidigal. E aí João Marcos falou, tenho medo. Aí Paulo falou, Paulo era sanguíneo, falou assim, pô, tu é frouxo. Então é o seguinte, então não vamos. Então não quer e não vai. E ali divide. Barnabé vai para um lado, com João Marcos, e aí Paulo e Silas é que participam da segunda viagem missionária. Muda o personagem. João Marcos era um cara coladaço com o apóstolo Pedro. Muito colado com Pedro. Ele era uma pessoa que Pedro o tratava como meu filho. Meu filho, era a tratativa que ele dava a João Marcos. Existem algumas conjecturas, porque o meu papel é apresentar a você, lamentavelmente pastores fazem afirmação dizendo que é, mas não pode ser feito, que João Marcos seria o jovem rico, ok? Ele seria o jovem rico. Pai, eu tenho seguido as suas leis e tal, então vá, vende tudo que tem e segue-me. Não podemos afirmar. Ok? Também o Evangelho de Marcos registra que no Getsemane um jovem saiu correndo nu. Jogou o lençol, a capa e saiu correndo nu. Também algumas pessoas conjecturaram que poderia vir a ser João Marcos, porque só ele registra essa história, tratando como uma situação personalíssima. Só ele passou por isso. Mas nós não podemos afirmar, ok? Não posso bater o martelo com você e dizer que era João Marcos. Então, João Marcos, a casa de João Marcos, Atos 12, 12, quando Pedro entendeu o que havia acontecido, o terremoto, cadeia abriu, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. E muitas pessoas estavam ali reunidas. Por isso, uma situação financeira boa para ter uma casa onde comportasse a igreja e, segundo alguns estudiosos, o próprio Pentecostes, quando desce o Espírito Santo, também seria na casa de João Marcos. Então, desde o início, ele foi criado no cerne da comunidade cristã. Ok? Ele acompanhou de perto, muito perto, todas essas coisas. E aí, ele se tornou uma pessoa relevante para Pedro. Ele acompanhou Pedro. Você faz ideia de Pedro pregando? Nós temos 2 pregações de Pedro no Novo Testamento. Né? Uma primeira que ele faz,
3.000 pessoas se convertem, uma segunda que ele faz, 5.000 pessoas se convertem. Vai ser bom pregador assim lá longe, né? Então, ele prega e tipo assim, cara, a pregação dele era... Eu me lembro quando nós estávamos no monte e de repente uma grande multidão se juntou. E o Senhor, como ninguém, começou a ensinar o povo. E ele começa a ensinar, e ele vai falando sobre as bem-aventuranças, ele vai fazendo, blá, blá, blá. Chegou num dado momento, depois de algumas horas de Jesus estar falando, o Filipe, um colega nosso, disse assim, Senhor, é melhor mandar as pessoas embora porque não tem comida. Mas Jesus virou para nós e disse assim, dai-lhes voz de comer. E nós saímos começando a procurar comida e não encontramos nada. Voltamos para Jesus e disse, o que vocês têm? Fala, temos 5 pães e 2 peixinhos. E aí vocês não vão acreditar. O Senhor pegou aquele pouco, abençoou, multiplicou o pão na mão dele. Era Pedro pregando, gente. É por isso que o Evangelho de Marcos é a maior aproximação que você terá de Jesus Cristo. Porque, segundo Papias, eu estou lendo um livro, História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Esse cara viveu em 240 a 300 e pouco, um magnífico historiador, tudo dele com citações sobre escritas e coisas que foram registradas. E ele cita que o livro de João Marcos, o Evangelho de João Marcos, é a coletânea de pregações, homilias do apóstolo Pedro. Pedro e Paulo já tinham morrido. Perseguição aos cristãos, 64, Nero, ok? E ele pega logo, manda matar as pessoas mais relevantes, Pedro e Paulo. Então eles morrem não depois de 67. E João Marcos sentiu a necessidade de registrar. E ele então registra, e Papias, eu vou ler para vocês, ele diz assim, escreve não na preocupação de uma ordem cronológica, e blá, 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 e ele escreve de uma forma a atender o desespero e o anseio dos cristãos que estavam em Roma, sendo sacrificados no circo máximo, jogado às feras, aos leões. Sabia que o crente servia para iluminar a cidade de Roma? Ateavam óleo neles e botavam eles nos postes, queimando vivo, para iluminar a cidade, e o cara não podia negar Jesus Cristo. Nega que você não morre. Se você não negar, vou jogar você às feras. Não nego. E o cara morria. Como é que você faria hoje em dia, né? Então, existem muitos textos da Bíblia que vão citar Marcos, né? O livro da carta da prisão de Paulo, Filemão, ele fala, e Marcos, Aristarco, Demas, meu companheiro, mandam saudações. No final de ministério de Paulo, sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 11, ele fala para Timóteo, toma ao Marcos e traga-o contigo, porque me é útil para o ministério. Então a gente vê que João Marcos foi um cara que viveu no centro nervoso, ou seja, tudo aconteceu na casa dele, as pessoas reunidas orando, Pedro a cadeia quebra, volta para cá, o Pentecostes acontece aqui, os discípulos, a pregação de Pedro, a primeira, e ele assiste tudo isso, né? Então Pedro, segundo alguns, foi o maior dos apóstolos de Jesus Cristo, segundo aqui Papias, né? Diz o texto aqui, é escrito por Papias no ano 120. Segundo Eusébio de Cesareia, Papias foi discípulo de João, o discípulo amado de Jesus. Então, muito legal, porque essa sucessão, né? Então, ele recebia as histórias. E Papias escreve assim, Marcos, que era o intérprete de Pedro, pôs por escrito, embora não ordenadamente, tudo que recordava daquilo que em sua vida Cristo havia dito ou feito. Porque ele mesmo não era um dos que tinha escutado ou seguido ao Senhor. Tinha seguido a Pedro, como eu disse posteriormente, e Pedro adaptava sua instrução às necessidades práticas, sem procurar de maneira alguma ordenar sistematicamente as palavras do Senhor. De modo que Marcos não se equivocou a pôr por escrito algumas das coisas que recordava com respeito a Jesus, porque seu próprio objetivo era não omitir nem falsear nada do que tinha ouvido. Então ele incorpora a pregação do apóstolo Pedro. Eu sugiro a você, quando um amigo seu fala assim, eu queria ler um livro da Bíblia, eu queria entender Jesus, qual evangelho você recomenda? Antigamente, muitas pessoas, e é pessoal, indicam o evangelho de João. O evangelho de João é complexo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O cara já boiou na largada, entendeu?
Lá na largada o cara já boiou, o verbo era coisa, o cara falou assim, já complicou, né? E complicou mesmo. Então é um livro muito denso, então ele é videira verdadeira, seus ramos, muito complexo. Marcos é objetivo, direto, simples. Ele começa com o batismo de Jesus. Repara que ele não... Quem leu Marcos aí, levanta a mão. Pô, milhares de pessoas, hein? Muito bom, gostei de ver. Então tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, o Felipe, né? Me mandou uma pergunta sobre a questão de Davi, de Marcos. Se você tiver dúvida, me manda que eu pergunto, porque eu estudo. Eu sei porque eu vou pesquisar. E aí, um texto que foi citado por Jesus, falando a respeito de Davi, etc. e tal. Aí eu falei para ele, expliquei que Jesus estava fazendo a citação de 2 salmos de Davi, Salmo 8 e Salmo 26, então, dentro do que era a Septuaginta. Então, ele cita ali, aí expliquei para ele ali essas coisas. Então, tem esses detalhes aí que a gente tem que ter, né? Então, Marcos, ele é muito objetivo. Por exemplo, assim, ele não perde tempo com a tentação de Jesus. Foi batizado, foi tentado por 40 dias. Pai, ele já muda. Então, a palavra que tem uma proeminência no Evangelho de Marcos é a palavra imediatamente, aparece em 40 vezes. 40 vezes a mesma palavra imediatamente. Ele quer mostrar agilidade. Jesus não ficava de mamata. Então, Pedro começa imediatamente, segurando a mão. Então, imediatamente curou, imediatamente. Então, ele tem essa preocupação de mostrar essa celeridade, porque os cristãos estavam sendo perseguidos, mortos em Roma. Eles não tinham nada que pudesse basilar a sua fé. Ele escreve o Evangelho de Marcos. Então, para que eles pudessem ler e dizer assim, não se preocupa com o sofrimento, nossa vida não é aqui, mas é a vida eterna com Deus, é lá no céu. Então, a preocupação e agilidade de Marcos de levar o seu leitor para a cruz de Cristo, esse é o foco dele. Um cuidado que você tem que ter também, que é um versículo muito utilizado para pessoas que gostam de batalha espiritual. Eu não gosto de batalha espiritual, ok? Brigar com o diabo, lutar, vem para cá, amarra, desamarra. Eu quero que o diabo se lane, entendeu? Quero esse negócio de que o papo com o diabo. Então, assim, mas tem gente que gosta. O final do capítulo 16 de Marcos, você vai ver que está entre parênteses, que foi a adição de algum escriba. Então, por exemplo, não tinha xerox, gente, celular, digitação. Então o cara pegava, copiava na mão e mandava. Aí o cara fala assim, pô, aqui eu vou colocar isso aqui, vai ficar legal. Então você tomará veneno, será mordido por cobra e não vai morrer. Não faz sentido. E por que está entre parênteses? Porque não consta dos melhores manuscritos originais, cânon muratório. Então não consta esse pedaço. Então esse pedaço foi acrescentado por alguém que depois viu. Depois você vê lá no final essa parte aí que eu estou falando para você. O Evangelho de Marcos vai mostrar muito a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus, o sentimento dele. É o único evangelho que utiliza palavras em aramaico. Filha de Jairo, Talita cumi, menina levanta, né? Ele disse ao homem surdo-mudo, efatá, ou seja, né? Abra-se, né? Então a questão da língua. E também quando ele estava na cruz do Calvário, ele disse, Eli, Eli, sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Então é muito interessante a gente ver essa questão. Marcos tem um material que é exclusivo dele, para você entender. Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Primeiro a ser escrito, Marcos. Segundo, Mateus. Terceiro, Lucas. Mateus e Lucas usaram Marcos como material de consulta. Por que você afirma isso, Pedrão? Porque 70% do Evangelho de Marcos está contido tanto em Mateus quanto em Lucas. Ok? Por isso é chamado de evangelho sinótico. Ou seja, ele tem uma mesma ótica, mas ele escreveu para público diferente. Por exemplo, que Jesus curou um cego cuspindo no chão fazendo lama. Você só vai encontrar no evangelho de Marcos. Ok? A parábola da semente que cresce por si só. Marcos. A família de Jesus tenta detê-lo. Sua família está aí fora. Marcos, capítulo 3, ok? A cura do cego em Betsaida, né? Ou seja, Marcos 8, 22, a cura do surdo em Decápolis, né? Efatá, também foi cuspindo, Jesus já curou 2 cuspindo, né? Se você quiser que eu dê uma cusparada em você para ver o que rola, fica à vontade, né? Tem gente que vende suor, não é isso? Vende da lenço suado, né? Parece até Elvis Presley. Aí diz assim, o jovem que segue Jesus foge nu e tal, né? Então tem pessoas que conseguem, tem pessoas que são prolixas.
Eu tenho desespero quando eu vou conversar com a pessoa e ela fala: pastor, eu estou com um problema no meu casamento, mas eu vou contar para o senhor. Eu conheci ele quando eu tinha 12 anos. Aí eu falei: Jesus, está com 50. Do 12 para os 50, vai ser, entendeu? E às vezes eu falo assim: ok, e o problema que vocês estão vivendo hoje? Vou chegar lá. Estão com 18, pá. Mas tudo bem. Quando você fizer o gabinete comigo, não me tortura. Então, vê se consegue ser prolixo, né? Não ser prolixo, resumido, é o caso de Marcos. Marcos não é prolixo. Ele é direto. Ele vai direto ao ponto. Por isso que é um dos evangelhos que eu curto, né? Então, tem pessoas que não conseguem sintetizar, né? E Deus deu essa habilidade a Marcos.